Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 118 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter aí em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E será necessário, então, que você faça as anotações de tudo aquilo que a gente irá estudar. E o assunto de hoje será sobre o emprego da preposição. Os objetivos propostos para essa nossa aula são conhecer os empregos particulares da preposição. Muito bem, pessoal. Então, preposição, né, que é aquela palavra que liga os termos dentro de uma mesma frase, né, ou oração. Na verdade, a preposição, ela não possui função sintática, né? Nós já estamos estudando algumas aulas a respeito do emprego sintático das classes de palavras e a preposição, então, ela não possui função sintática. Vamos recordar, então, um pouquinho o que vem a ser essa função sintática. Aqui a professora colocou para vocês um exemplo, né? Meus filhos gostam muito de legumes e verduras. Então, eu tenho aqui uma oração. Cada uma das palavras que estão formando essa oração, elas pertencem a uma classe gramatical e elas desempenham uma função sintática dentro desta oração. Vamos começar então com a palavra meus. Meus, que é um pronome possessivo. Então, a palavrinha aqui de cima é a classe gramatical da palavra, né? Ou seja, o aspecto morfológico da palavra. E a palavrinha de baixo diz respeito à sua função sintática, né? Então, meus, pronome possessivo, e que desempenha a função sintática de adjunto adnominal. Quando nós estudamos a função sintática dos pronomes, a gente estudou sobre isso. A palavra filhos, ela é um substantivo e dentro dessa oração, a função sintática desse substantivo é de núcleo do sujeito, né? Porque o sujeito aqui é meus filhos. E a palavra filhos, que é um substantivo, desempenha a função sintática de núcleo do sujeito. Gostam, que é um verbo transitivo, né? Qual é a função sintática aqui deste verbo? Ele é o núcleo do predicado. Porque gostam muito de legumes e verduras é o predicado da oração. E neste predicado, o núcleo é o verbo gostam. Por isso a gente vai chamar esse predicado de predicado verbal. O muito é um advérbio e o advérbio a gente estudou, né? Uma aula antes dessa, que funciona como adjunto adverbial. O de, pessoal, o de é uma preposição, né? Então, a classe gramatical desta palavra é preposição, mas ela não possui função sintática. Legumes, que é o substantivo. Então, aqui a função sintática desse substantivo é ser o núcleo do objeto indireto. Por quê? Meus filhos gostam muito do que ou de quem? De legumes e verduras, que é o objeto indireto, é o complemento do verbo gostam. Então, aqui, tanto legumes quanto verduras, que são substantivos, eles desempenham função sintática de núcleo do objeto indireto. E o e é conjunção, né? A classe gramatical do e é conjunção e também não desempenha função sintática, ok? Muito bem. Vamos agora falar um pouquinho dos empregos particulares da preposição. Então, em algumas estruturas, a preposição ela possui conteúdo significativo. Já em outras, ela é vazia de significado.
Vamos ver alguns casos em que a preposição ela possui conteúdo significativo. Sair com eles, sair sem eles. Ou seja, ali eu atribuí significados diferentes, mudando a preposição. Os torcedores estavam contra o juiz, ou seja, contrários ao juiz. Os torcedores estavam com o juiz, então a favor do juiz. Então percebam que o uso dessas preposições ali nas orações atribuiu significado, é significativo, certo? Então algumas vão possuir conteúdo significativo. Vamos ver mais alguns aqui, ó. Colocou a mercadoria sobre o balcão. Sobre o balcão quer dizer em cima do balcão. E já colocou a mercadoria sob o balcão quer dizer embaixo do balcão. Então, tem conteúdo significativo. Estou saindo de João Pessoa. Quer dizer que eu estou em João Pessoa e estou saindo para me deslocar para outro lugar. Estou saindo para João Pessoa, quer dizer que eu estou em outro lugar e saindo com destino a João Pessoa. Então, o sobre, o sob, o de e o para, dentro destas orações, também possuem conteúdo significativo. Muito bem. Agora, nós vamos ter casos em que a preposição ela é vazia de significado. Então, nós temos duas razões que acabam levando à ocorrência, de uma preposição vazia de significado. Qual seria a primeira situação? Que o uso incorporou a preposição aos termos que ela está ligando e juntos eles passaram a ser considerados uma palavra composta. Como é o exemplo de nomes que tem o de no meio. Então, Rio de Janeiro é uma palavra composta. Esse de aqui ele é vazio de significado, Ele foi incorporado à palavra e junto com o Rio e com o Janeiro formou uma palavra composta. Também, pessoal, a seguinte situação, A ausência da preposição, ela não causa nenhum prejuízo de sentido na frase. Ela é um conectivo exigido pelo verbo ou então por um nome. Então, em situações de regência verbal ou de regência nominal, ela também fica vazia de significado. Entretanto, não vai causar prejuízo para o entendimento da frase. Veja bem, ontem assistimos a um bom filme. Nós, na nossa fala coloquial, nós não empregamos corretamente a regência do verbo assistir no sentido de ver, que pede a preposição a, Quem assiste, assiste a alguma coisa. Nós costumamos dizer, ontem assistimos um bom filme. A gente acaba suprimindo essa preposição, ou seja, não causou prejuízo para o entendimento da frase, Tenho a impressão de que ele não virá. Tenho a impressão que ele não virá, que é o que nós costumamos dizer, porque a gente também acaba suprimindo, a preposição de na nossa fala coloquial. Então, olha ali aquilo que a professora colocou nesse quadro roxo, A ausência de significado da preposição possibilita estruturas coloquiais, que foi o exemplo ali do assistimos um bom filme, impressão que ele não virá, ou seja, fazendo a supressão da preposição, Obedeço a meu pai, isso na linguagem formal, porque quem obedece, obedece a alguém, Então, o verbo obedecer, ele pede a regência da preposição a. Mas nós falamos obedeço meu pai, que é o que a gente emprega na linguagem coloquial. Então, essas preposições aí dos casos de regência verbal e regência nominal são vazias de significado. Em alguns casos, a norma culta admite, a liberdade de emprego da preposição. Vamos ver em que situações. Ao voltar para o Brasil, procurou um irmão que não via há algum tempo. Procurou um irmão.
né? A norma culta exigiria o uso desse por. Ao voltar para o Brasil, procurou por um irmão que não via há algum tempo. Mas é possível eu falar a primeira situação sem empregar a preposição por e também sem causar prejuízo de significado ou de sentido para a oração. Temos também estruturas em que a preposição ela aparece ligando orações. É o caso, por exemplo, de oração reduzida de infinitivo, né? Então ela vai usar ali a preposição quando eu faço a redução da oração. A primeira é a desenvolvida, ó. Quando voltou para o Brasil, procurou um irmão que não via há algum tempo. Isso é uma oração desenvolvida, porque ela tem conjunção aqui, né? Adverbial. Reduzindo essa oração, eu elimino essa conjunção e vou colocar o verbo numa das três formas nominais, né? Infinitivo, gerúndio ou particípio. E aí eu vou precisar do apoio de preposições, né? Então, ao voltar para o Brasil, procurou um irmão que não via há algum tempo. Aqui eu tenho um exemplo de oração reduzida, né? Quando voltou e ao voltar para, ok? Então eu precisei o auxílio de preposições na oração reduzida. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui então, né? A preposição, ela é uma classe de palavras bem pequena, bem curtinha e como ela não desempenha função sintática, a gente só observou aqui algumas situações, né, de uso desta preposição. Agora vai lá para os exercícios, não pule essa etapa porque ela é muito importante para a fixação do conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!